que é um assunto importante também para trazer para os nossos ouvintes nessa abertura aqui do Bastidores do Poder, que é a PEC que altera a composição da MP a ser votada já na próxima terça-feira. É isso, Cláudio? Na verdade é a PEC que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Do Ministério Público. Que é o órgão de controle dos procuradores, do Ministério, o controle externo, né? Que funciona, deveria ao menos funcionar à semelhança do que funciona o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de controle externo da magistratura. No CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, aquele colegiado é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. No caso do Conselho Nacional do Ministério Público, o presidente é o chefe do Ministério Público da União, que é o Procurador-Geral da República, hoje o Augusto Aras. Bom, essa mudança tem provocado uma discussão horrorosa aí, né? Uma discussão que meio de como se fosse uma disputa do bem contra o mal, coisas do gênero, né? Há acusações de parte a parte, acusações dos parlamentares que desejam, que apoiam essas mudanças com relação a intolerâncias, casos de intolerância, de abusos, etc. e tal, cometidos por procuradores, assim como os procuradores acusam os deputados de tentar estabelecer ali algum tipo de normas que intimidam a ação dos procuradores e que também normas que tentam blindar de investigação os parlamentares. Bom, na verdade é aquela discussão que todos têm razão e, a rigor, ninguém tem razão, né? Mas, de qualquer maneira, é uma proposta que altera, e pode ser boa a alteração, para melhorar, digamos assim, para reforçar o controle externo do Ministério Público. Procuradores do Ministério Público são brasileiros notáveis, eles têm demonstrado isso ao longo dos anos, né, desde a Constituição, sobretudo. Tem se destacado na investigação corajosa, implacável, de irregularidades mil aqui no nosso país. É só ver o destaque que eles ganharam na investigação da Lava Jato, na força-tarefa da Lava Jato. Enfim, são brasileiros incríveis, né? Pessoas jovens, na sua maioria. Tem gente de toda a idade, mas esses mais jovens são aqueles mais aguerridos e, portanto, merecem mesmo, mais do que a homenagem, a proteção dos brasileiros. Mas o fato concreto é que realmente casos de abusos foram verificados ao longo dos anos, têm sido registrados ao longo dos anos. São exceções, evidentemente, mas eles existem. O problema é que o Conselho Nacional do Ministério Público, ao contrário do Conselho Nacional de Justiça, tem o controle dos próprios procuradores. Então, é muito difícil punir qualquer tipo de abuso no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Eles dizem, desde que foi criado o CNMP, já puniu 20 e poucos procuradores. 20 e poucos procuradores é nada, né, para o volume de denúncias que já se registraram, né? E aí eu preparei aqui, eu verifiquei aqui as mudanças, né? Quais são as mudanças mais efetivas que estão em discussão lá na Câmara dos Deputados? E é um projeto que, Danilo, não tenha dúvida, vai ser aprovado por larga margem. A dúvida é se vai ter menos ou mais de 400 votos, se você levar em conta o ânimo dos parlamentares de uma maneira geral. Você conversa com parlamentares de todos os partidos, eles têm a mesma intenção, né? Tem de tudo. Tem aquele deputado que deseja ir à forra porque foi investigado, entrou, enfim, passou maus bocados, né? Inclusive o presidente da Câmara e outros parlamentares que foram acusados, responderam a processos. Muitos deles levaram anos para que ficasse demonstrada a sua inocência e foram isentados de processo ou de punição. Outros foram punidos. E tem aqueles que acham que esses casos já ocorridos reforçam a necessidade de melhorar o controle externo do comportamento do Ministério Público de uma maneira geral. Acho que eu já contei aqui lembrei aqui o caso do ex-ministro Eduardo Jorge Caldas Pereira, que foi secretário-geral da Presidência da República no governo de Fernando Henrique Cardoso,
Ele que foi implacavelmente perseguido por 2 procuradores da República, ele só conseguiu alguma punição para essa dupla porque ele desistiu de tudo, absolutamente de tudo, e se dedicou durante mais de uma década só a isso. Né, a trabalhar junto, ele que é advogado, ele trabalhando com os seus advogados, etc., no sentido de ficar ali persistindo nessa luta. É muito difícil mesmo conseguir punições. Não que seja fácil, as punições sejam obtidas facilmente no âmbito da magistratura, lá no CNJ. Não, mas lá é muito mais factível do que no Conselho Nacional do Ministério Público. A mudança principal, viu, Danilo, dessa composição é que o CNMP, que hoje tem 14 membros, passa a ter 15 membros. E continua com os mesmos 7 representantes, os procuradores, o Ministério Público continua representado nesse conselho tem 7 vagas nesse conselho, que hoje é de 14 e passa a ser de 15, sendo aprovada essa proposta de emenda constitucional. A novidade é que se cria o cargo de vice-presidente, que hoje é inexistente. O presidente é o chefe do Ministério Público da União, mas não tem um vice-presidente. Aí passa a ter um vice-presidente e a figura do corregedor, que o vice-presidente será também corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, que é também outra figura que não existe, o que é no mínimo curioso, né? Não existiu o cargo de corregedor no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Pela proposta, as demais vagas, né, do Conselho serão ocupadas, serão 4 representantes do Senado e da Câmara, dois de cada, né, 2 indicados por cada uma das casas, 3 indicados pelos Ministérios Públicos Estaduais, 2 pela Ordem dos Advogados do Brasil e 2 pelo Poder Judiciário, sendo um pelo Supremo e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. Basicamente é isso, mas é aquela vaga de vice-presidente que vai ser criada, que passa o Conselho de 14 para 15 membros e com o poder da corregedoria do vice-presidente, e esse vice-presidente a ser indicado pela Câmara dos Deputados. Esse é o pomo da discórdia. É aí que os procuradores estão muito ressabiados, reclamando muito disso, mas me parece que a aprovação, ao menos na Câmara, é absolutamente inevitável. No Senado também não vejo razões para que essa PEC enfrente dificuldades, porque também no Senado o sentimento é o mesmo. Há ali novos senadores que foram eleitos em 2018 que têm uma atitude diferente em relação à média dos senadores, mas a maioria pensa exatamente como os deputados federais. É por isso que essa mudança eu não vejo como evitar. Eu acho que vai acontecer. Enfim, certamente isso vai ser judicializado, vão levar essa questão lá para o Supremo Tribunal Federal, mas se trata de uma emenda constitucional. Quem tem a prerrogativa de promover emendas constitucionais é o Poder Legislativo, não é o Poder Judiciário, né? Então, enfim, cria-se aí também, se estabelece um certo impasse, mas de qualquer maneira essa PEC, meu caro, deve ser aprovada com uma votação muito próxima daquela que se verificou na quarta-feira passada, quando parlamentares de todos os partidos aprovaram por quase 400 votos aquela proposta que reduz o preço dos combustíveis no Brasil. Tá aí, votação então marcada para a próxima terça-feira, dia 19, não é? Lembrando só que para aprovação de uma PEC são necessários aí pelo menos 308 votos no plenário da Câmara em 2 turnos, não é? Então a gente segue, claro, que acompanhando na Rádio Bandeirantes. Lana